Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante, as conjuntivites. E existem vários tipos de conjuntivite, mas eu quero falar sobre dois tipos bem comuns, a conjuntivite viral e a conjuntivite bacteriana. Isso gera muita dúvida e muitas perguntas. Então, o vídeo de hoje é para tentar clarear um pouquinho mais esse assunto. Meu nome é Gilson e eu sou oftalmo aqui em Belo Horizonte. Falar desse assunto é super importante para que você possa conhecer um pouquinho mais de como é a nossa anatomia. Mas antes de explicar, eu quero tentar resumir um pouco para você o que é a conjuntiva. Se a gente vai falar de conjuntivite, tem que explicar o que é a conjuntiva, que é parte do nosso olho, faz parte. Se a gente imaginar que o nosso olho é um globo, essa parte branca dos olhos chama esclera. Vou deixar o nome aqui embaixo. Esclera. E ela tem uma cor branca, um branco fosco. Só que quando a gente olha para os olhos, a gente vê um brilho, tem um brilho por cima da parte branca. E esse brilho que recobre essa parte branca vem da conjuntiva. A conjuntiva é como se fosse um plástico transparente, tipo esses plásticos de PVC que a gente usa na cozinha, bem fininho. Então, essa parte que cobre a esclera é a conjuntiva, e é justamente aí nessa parte que, quando inflama, a gente vai ter a conjuntivite. Então, o que é inflamação? A gente chama de sinais logísticos. Vou deixar o nome aqui também, um nome diferente. Sinais logísticos. A gente vai encontrar edema, dor, vermelhidão, calor, perda da função, e a conjuntiva também, nesse caso, pode ficar com edema, que é a retenção de líquido. Parece que como se ela ficasse um pouco inchada. Você pode ter dor também e pode ficar vermelho. Então esses são sinais. Agora, como é que eu vou saber se essa infecção que está nos olhos é causada por um vírus ou por uma bactéria? Se é uma conjuntivite bacteriana ou uma conjuntivite viral? No exame que a gente faz, a gente observa sinais clássicos de cada uma. Através de um aparelho, a gente consegue ver, mas de uma forma geral, eu quero te passar 3 características. E se alguém tiver interesse nisso, e se quiser ver mais fotos sobre conjuntivite, vai lá no meu Instagram. Lá eu tenho muitas imagens, orientações, coisas ligadas a esse assunto. Tudo que tiver ligação com oftalmologia. E para quem gostar de Instagram, vai lá e confere o meu. Todo dia eu deixo alguma orientação ligada à medicina, saúde, nutrição, tudo que tiver alguma ligação com os nossos olhos e com a nossa visão, eu deixo lá no Instagram. E acompanha também os stories. Muitas perguntas que as pessoas me fazem, eu gosto de responder através dos stories. Às vezes, eu estou saindo do consultório, eu dou uma olhada rápida no Instagram, no YouTube, eu vejo alguma pergunta que eu consiga ajudar e faço uma gravação, ali mesmo, uma gravação nos stories. E muitas vezes, dentro do carro mesmo. Aí eu deixo a resposta ali nos stories ou até mesmo em forma de reels. Enfim, acaba que ajuda muitas pessoas. E ao invés de responder só uma pessoa, eu faço de uma forma que várias pessoas possam ter acesso. Então, eu uso muito. Bom, quais são essas características que a gente tem que observar para poder diferenciar uma coisa da outra? Claro que existe exame para isso, mas de uma forma geral, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no tempo de evolução. E geralmente a conjuntivite bacteriana vem de uma vez, é de uma forma abrupta, às vezes até de um dia para o outro. O olho fica vermelho de uma forma rápida, e aí você tem certeza que algo está acontecendo, que alguma coisa está errada. Ou seja, aquilo começa a te incomodar de uma forma bem rápida e pode causar dor também. E você fala, algo de errado com meus olhos. Ou seja, acaba que você não tem dúvida que seu olho está te incomodando. Já o tempo de desenvolvimento da conjuntivite viral é aquela coisa mais arrastada, é um pouco mais lento. Geralmente vem devagar, vai piorando com os dias e muitas vezes o período de incubação pode variar de 4 a 10 dias. Às vezes até te dá dúvida, será que tem alguma coisa acontecendo com meus olhos? Está um pouco estranho. E mais uma vez, sentiu qualquer coisa nos olhos, procura o atendimento oftalmológico, não fique esperando aquela situação melhorar sozinha, combinado? Agora então o aspecto número 2. A conjuntivite bacteriana, ela dá uma secreção purulenta, ela produz uma secreção diferente, é uma secreção mais intensa e às vezes até um pouco amarelada. Já a conjuntivite viral, ela produz uma secreção também, só que é uma secreção mais clarinha, mais aquosa e geralmente tem uma duração maior, ou seja, fica mais tempo que a conjuntivite bacteriana.
Agora um ponto importante. Antes de falar do último aspecto, da última característica importante sobre as conjuntivites, eu quero também te lembrar das minhas aulas na Hotmart. Esse conteúdo da Hotmart são aulas onde eu falo de oftalmologia, do potencial de visão de cada pessoa e dos fatores que podem influenciar para melhorar essa capacidade visual. Um material que ficou muito bonito, são aulas lindas, super importante para quem tem glaucoma ou suspeita de glaucoma, doenças da retina, córnea, catarata, ceratocone, tem tudo lá. Orientações muito importantes, descobertas recentes, pesquisas super novas, sempre visando a manutenção de uma visão perfeita. Tudo na Hotmart. E por um tempo limitado, eu vou oferecer um acesso online direto comigo, para que eu possa esclarecer dúvidas sobre os temas dos vídeos, ao vivo, de forma direta. Tá tudo na Hotmart. Bom, e por último, qual que é a diferença no tratamento? Olha, ainda bem que hoje, aqui no Brasil, existe uma regulamentação nesse sentido. E por que eu estou falando isso? Porque para poder eliminar, para poder combater essa bactéria, a gente precisa de um antibiótico. E a gente precisa também de uma receita médica para poder comprar esse antibiótico, para poder fazer a compra na farmácia. Antibiótico em forma de colírio. E muitas vezes a gente associa um antibiótico e um anti-inflamatório para poder fazer o tratamento completo. Agora, por um outro lado, para a maioria das conjuntivites virais, o medicamento antiviral de uso oral não vai resolver, ou seja, não tem atuação nesses casos. A gente vai passar mesmo medicamentos que vão melhorar a inflamação que eu falei no começo do vídeo. Essa inflamação que foi causada pela presença do vírus nos olhos. E o nosso próprio organismo ele vai combater esse vírus. E esse anti-inflamatório vai neutralizar a inflamação. Se eu puder deixar para você uma orientação, que talvez seja o aspecto principal de tudo para poder evitar que tenha que parar seu trabalho por causa de uma conjuntivite, por exemplo, para evitar que você tem que fazer um acompanhamento médico, uma consulta médica, comprar medicamentos, tudo isso, todo esse gasto financeiro, gasto no sentido de você até perder seu tempo mesmo. O incômodo que a conjuntivite pode causar, tudo isso junto. Tudo isso que eu acabei de falar pode ser evitado se você não colocar a mão nos olhos, se você não coçar os olhos, ou se você for coçar, tem que lavar muito bem suas mãos antes. Isso é muito importante. É muito importante que a pessoa lave bem as mãos antes de coçar os olhos, usando água e sabão. Isso é bem simples. O contágio das conjuntivites infecciosas tem muita relação, ou tem relação direta com as mãos contaminadas da própria pessoa. Ou seja, foi a própria pessoa que passou o vírus para ela. O vírus não passa do olho de uma pessoa para outra pelo ar. Precisa de um veículo e geralmente isso acontece pelas nossas próprias mãos. Então, você percebe como que a higiene das mãos é importante? Se a gente tiver esse cuidado, a gente evita muita coisa. Grande abraço!